Então, vamos reforçar um pouco o conhecimento sobre vias de administração. Então, a gente tinha comentado anteriormente que as vias de administração ela tem uma classificação simples, fácil, racional para a gente utilizar e discriminar essa via de administração durante a prescrição. Então, de forma muito simples, a gente pode notificar a receita, encaminhar essa receita, prescrever a receita do medicamento através de duas grandes vias, que é o uso interno, que é o mais utilizado. Lembrando que esse uso interno ele tem obrigatoriamente que passar pelo tubo gastrointestinal. Então, esse uso interno pode ser subdividido em via oral, bucal, sublingual e gastrointestinal. E o uso externo, de fato, ele se faz através de outras vias, que não passa necessariamente, né, pelo tubo gastrointestinal. Então, nós temos como exemplo de uso externo a cutânea, ou tópica, a retal, a vaginal, a oftálmica, a otológica e a nasal. E, subdividindo nessa externa, a gente também pode mencionar no uso parenteral, que na verdade é como se fosse uma categorização exclusiva do uso externo, onde eu tenho esse uso parenteral vinculado à via cutânea intradérmica ou às formas injetáveis, tanto de grandes volumes quanto de pequenos volumes. Aí a gente tem aí a via intramuscular e a via endovenosa ou intraarterial. Então, essas seriam basicamente as grandes vias de administração que a gente tem. Nós falamos também um pouco sobre a via oral, que é a mais utilizada, ou também interna, né, o uso interno, que ela tem vantagens e desvantagens, né, contraindicações absolutas. Então, as vantagens é que existe uma facilidade em administrar essa medicação, ela também é menos dispendiosa, geralmente é baixo custo, os medicamentos vinculados, né, a essa via de administração. Além disso, existem contraindicações específicas para elas, como principalmente os pacientes que têm queixa de náusea e vômitos ou sintomatologias como diarreia ou dificuldade para engolir. Essa via oral ou que tem essa absorção geralmente ou gástrica ou intestinal, nós sabemos, e isso é muito bom frisar, que de fato a primeira absorção da medicação se faz pela metabolização hepática. Então, isso já contraindica, por exemplo, já entra como uma desvantagem dos pacientes que são hepatopatas. É subdividido nesse uso também que a gente pode falar de interno, a gente tem a via sublingual ou a absorção sublingual, que alguns medicamentos onde se quer uma ação mais rápida pode ser utilizados, principalmente os antipertensivos, os analgésicos e alguns ansiolíticos e também vasodilatadores. Então, essas medicações elas precisam de uma absorção pelas veias do soalho de boca, que geralmente essas veias elas têm a sua inserção inicial no coração. Então a gente tem uma metabolização mais rápida, por conta que essas veias elas têm o seu trajeto bem rápido para o sistema arterial, principalmente via cardíaca. Com isso, fazendo com que a medicação seja metabolizada muito rápido, né, para todo o organismo. Por isso que alguns medicamentos, principalmente os analgésicos, prescritos pelos dentistas, são utilizados como uma via mais rápida, né? Tendo outras medicações que se faz isso. Então, essas seriam duas vias bastante utilizadas. Lembrando também que a via oral, ela tem muitas vezes uma performance e muitas vezes também a orientação do profissional ela é específica, né, para isso. Então, sempre lembrar que dependendo do tipo, principalmente os xaropes, os antibióticos em odontopediatria, eles são vinculados, por exemplo, à proporção, a medidas específicas, que a gente tem que lembrar, por exemplo, a colher de chá, que vale 5 ml, a colher de sopa 15 ml, ou um copo de água, 250 ml.
né? Geralmente essas vias orais, elas requer também cuidados especiais, onde eu vou ter interação com os alimentos, muitas vezes grandes quantidades pode ser contraindicada para grupos específicos de pacientes, como idosos e crianças. Alguns medicamentos no passado, por exemplo, antibióticos, como a tetraciclina, se fazendo com a ingestão de outros medicamentos, perdia o seu efeito, né? Inativava. Então, são contraindicados. Drogas irritantes, por exemplo, muitas vezes se tem dependendo do tipo da droga, pode ter contraindicação se administrar com alimentos. Já outros, sequer a sua administração com os alimentos, principalmente, por exemplo, sulfato ferroso, vitaminas. Por isso que geralmente quando a gente orienta essas medicações, as vitaminas e o sulfato ferroso, eles serem ingeridos com alimentos, por conta que a absorção tem sua plenitude maior durante o ato da alimentação, principalmente na hora do almoço. E também, geralmente, essas drogas elas devem se respeitar os intervalos de dose, o horário e o tempo. Isso tem a ver com a farmacocinética, né, da medicação. Já a via parenteral, a gente, como eu falei, né, vai ser uma subdivisão do uso externo. Elas podem ser divididas em via intradérmica, subcutâneo, intramuscular, intravenosa ou endovenosa, ou outras vias. Essas outras vias entram uma bem interessante que muitas vezes é utilizada pela cirurgia bucomaxilo, que é a intraarticular, principalmente quando se faz injeção de substâncias lá na articulação temporomandibular, geralmente quando os pacientes têm DTM. Então é outra via parenteral bastante utilizada pelo pessoal da cirurgia. E esse termo parenteral, ele provém do grego, né, a palavra para, lado, e entero quer dizer tubo digestivo, ou seja, ele não se faz pela via digestiva, ou seja, é uma via alternativa da absorção de medicamentos que nós temos sem utilizar o trato gastrointestinal. Então, muitas vezes, essa via é lançada quando o paciente está inconsciente ou quando o paciente não tem uma tolerância, né, ou não tem uma facilidade para ingerir aquela medicação. Então, geralmente, a gente vai utilizar a via gastrointestinal. Desculpa, a via parenteral. Algumas medicações elas só se faz através dessa via. Muitas vezes, grandes volumes, drogas com uma performance mais tecnológica, muitas vezes é administrada apenas em ambiente hospitalar, porque tem essa via como indicação, a parenteral. Muitas vezes na odontologia, essa via ela não é tão utilizada porque necessita de fato de um treinamento. Então, muitas vezes, essa via não é indicada rotineiramente pelo profissional da odontologia, a não ser, por exemplo, nas urgências e emergências, que muitas vezes algumas drogas vão ser utilizadas através dessa via, principalmente a via intramuscular e endovenosa. Então, muitas vezes, para a abordagem dessa via parenteral, né, desse uso externo, se faz o uso de seringa, que tem componentes importantes, né? Tem um bico, geralmente esse bico tem um bisel, onde aquela via vai ser abordada, né? Seja o músculo, seja a área subcutânea, seja o tecido intradérmico, ou seja a própria veia ou a própria artéria, ou ainda a cavidade articular. Então, essa seringa ela tem calibres específicos. Geralmente, a seringa mais utilizada, né, a agulha da seringa mais utilizada é do calibre de 30 por 7, onde tem 30 milímetros de comprimento com 0,7 milímetros de largura, né? Então é um comprimento de agulha, né? Comprimento calibre de agulha intermediário, que é bastante usado. Já na via intradérmica, uma via muito restrita, que ela é basicamente para pequenos volumes, entre 0,5 e 0,5 mililitros, e geralmente essa via ela é usada, por exemplo, em reações de hipersensibilidade.
Então, por exemplo, provas de PPD para identificar se o indivíduo tem imunização para tuberculose ou difteria, como é o teste de Chick, sensibilidade para algumas alergias, né? Então, geralmente, testes de alergia são feitos através dessa via, que é essa via muito específica logo abaixo da pele. E também utilizada na aplicação da vacina BCG, que é aquela que nós temos uma cicatriz do lado direito do braço, e geralmente na inserção do músculo deltoide é aplicada lá no nascimento e aos 6 anos de idade. Então a gente tem essa lembrança, essa cicatriz na região da pele, que lembra a marcação dessa via intradérmica, aqui representada no esquema. Já a via subcutânea, ela é mais rotineiramente utilizada quando comparada com a intradérmica, onde a medicação vai ser aplicada no tecido subcutâneo ou na hipoderme. Geralmente a absorção para esse tipo de medicação é lenta, através dos capilares, então ocorre uma difusão naquela barreira capilar de forma contínua e segura. Então, algumas medicações, como por exemplo vacinas como antirrábica e antissarampo, também anticoagulantes como heparina e também hipoglicemiantes como a insulina, é aplicado nessa via. É uma via muito simples, fácil, por ter uma vascularização de capilares, né? Então é uma via muito utilizada e de fácil aplicação. E geralmente não pode se exceder 3 ml para ela. Então existem áreas específicas do corpo que se faz, principalmente essa área mais inferior do abdômen, essa área de lateral da coxa também é bastante utilizada, além dessa via supraglútea, também essa região de tríceps. São as áreas mais utilizadas onde a gente tem um tecido subcutâneo mais abundante. Já a via subcutânea, além disso, ela tem particularidades, como por exemplo essa tela subcutânea, né, que eu acabei de falar, e o local mais recomendado é que ele seja de menor inervação local, por isso que se escolhem essas áreas específicas, que são menos vascularizadas, ou seja, é mais capilarizada, não tem grandes vasos nem grandes nervos, por isso que é uma via bastante segura de se fazer. Muitas vezes a agulha de aplicação é um ângulo de 90 graus, diferente da intradérmica, que é um ângulo de 45. Existe uma angulação mais menor, né, quando comparada com a subcutânea. Geralmente também o calibre da agulha vai ser diferenciado, geralmente 13 por 4,5, vai ser uma agulha mais curta. E muitas vezes para esse caso deve-se ocorrer o quê? Um rodízio dos locais de aplicação, porque muitas vezes complicações como fenômenos de Arthus, que são formações de nódulos devido a injeções repetidas no mesmo local, pode acontecer. Por isso que tem que haver, principalmente aqueles pacientes que fazem uso frequente, por exemplo, os pacientes com diabetes insulino tipo 1, usa essa via com mais constância, né? Por conta que precisa tomar a insulina diariamente. Então tem que haver esse rodízio das áreas para justamente não acontecer o fenômeno de Arthus. Já a via intramuscular é uma via muito utilizada devido à sua absorção mais rápida, ou seja, é uma via mais vascularizada, mais profunda. Geralmente o músculo escolhido deve ser bem desenvolvido, ter facilidade de acesso, não possui vasos de grande calibre, então conhecer a anatomia muscular é importante e também não ter nervos superficiais no seu trajeto. Volumes são injetados a depender do calibre do músculo, ou seja, da quantidade de fibra muscular que existe ali presente. Então, eu posso ter o deltoide, músculo do braço, que deve ter até 3 milímetros de volume. A região glútea, ela já tem uma quantidade de volume maior. Então, geralmente, aqueles antibióticos que são diluídos, que são em suspensão e diluídos, eles devem ser feitos nessa região superoglútea externa, né, nessa região desse quadrante superolateral externo. E já, opa, e já a
região de vasto lateral da coxa, pode ser usado de 3 a 4 milímetros. É uma outra via que a gente vai encontrar aqui na região lateral da coxa, que é uma via muito utilizada, principalmente em crianças, para aplicação de algumas vacinas que são absorvidas por via intramuscular. A região deltoide, como eu falei anteriormente, né, ela tem essa limitação da quantidade de ml vinculado. Volumes não podem exceder, né, 3 milímetros. Crianças de 0 a 10 anos, pequeno desenvolvimento do músculo, né? Geralmente são pacientes que têm esse músculo menos desenvolvido, então é contraindicado. Então, nesse grupo, especificamente de crianças, é melhor utilizar a região de vasto lateral da coxa. E pacientes também caquéticos e idosos, o ideal é usar ou a via glútea, supraglútica, externa, ou o vasto lateral. Geralmente, para as pessoas mais magrinhas, né, caquéticos ou idosos, a via glútea ela é mais utilizada. Pacientes com AVC e parestesia nos braços também devem ser contraindicados e pacientes também submetidos a mastectomia ou esvaziamento ganglionar, por conta da drenagem linfática que se dá para a axila. Então, essa área, por ser próxima da axila, a gente não utiliza a via deltoide para esse grupo de pacientes específicos. Mas grande parte das vacinas que a gente regularmente faz uso, como por exemplo antitetânica, a da Covid, são todas intramusculares, geralmente a região do braço, porque não excedem aqueles 3 ml que a gente falou, que é a dose máxima de recebimento. A via endovenosa, onde a gente tem a introdução da medicação por a via venosa, né, pela veia, ela pode ser geralmente aplicada na região dos membros superiores, evitar para essa aplicação, principalmente quando se faz soroterapia, né, quando o paciente toma o soro por um grande período de tempo, se evita as regiões de articulação, né, por conta dessa região de dobra, por também ter nervos vinculados, então praticamente não se utiliza com frequência, a não ser para as medicações mais rápidas ou nas punções venosas é mais utilizada. E as indicações para esse tipo de via será as necessidades de ação imediata do medicamento, a necessidade de injetar grandes volumes, principalmente para soroterapia, né, para hidratação, e introdução de substâncias irritantes de tecidos. Então, as drogas que são irritantes para o músculo ou para a via subcutânea ou intradérmica são feitas através da via endovenosa por conta da irritação que pode existir nos tecidos. Tipos de medicamentos também são utilizados, então a gente tem aqui, por exemplo, um equipo onde é introduzido um catéter, né, um scalp, nessa área de veias superficiais. Então, líquidos hiper, isotônicos ou hipotônicos, como sais, eletrólitos, medicamentos e vitaminas, são utilizados nessa via. Outra coisa importante é que não se deve aplicar, injetar nessa via venosa as substâncias oleosas e não deve se conter, por exemplo, também cristais visíveis, porque pode causar embolia, né? Então deve ser bem diluído o medicamento, né? Então, também devemos ter cuidado também com a diluição através dos equipos, onde tem as medicações administradas através do soro, né? Da solução fisiológica. Deve-se ter esse cuidado. Geralmente as veias mais utilizadas são as veias do braço, principalmente a região cefálica, as regiões do braço, principalmente a veia cefálica, a veia basílica. Em crianças recém-natos, a região cefálica, a região da cabeça é bastante utilizada. Quando se quer, por exemplo, medicação parenteral, que eu digo de medicação de eletrólitos específicos, por exemplo, quando os pacientes estão em CTI, as veias jugulares elas são mais utilizadas, que são veias do pescoço. E a via subclávia também é muito utilizada em UTI, para injeção de medicamentos, a alimentação parenteral, que também pode ser usada na
região cervical. Além disso, acesso venoso central para monitoração de PVC, que é a pressão venosa central, ou Swan's Grains, que é o nome que se utiliza, dificuldade de acesso venoso, ou quando os pacientes precisam de um grande volume de medicamento e eu quero uma administração central, venosa central. Então, para o acesso venoso central, geralmente se utiliza a via subclávia, que é aquela via que fica na região próxima à clavícula. Vias utilizadas para medicação endovenosa, como eu tinha falado anteriormente, são os membros superiores, a veia cefálica e a veia basílica, vias intermediárias do cotovelo, nessa região de dobra, principalmente para as medicações que são mais rápidas, ou na punção venosa, para a coleta de sangue, né, que é a punção venosa, e para injeções de unidades de medicamentos únicas, né, mais rápida. Dorso da mão, que são as veias metacarpianas dorsais, também para injeção únicas. E quando se quer manter uma via constante, essa região da palma da mão não é utilizada. Geralmente a região do antebraço e região de dobra, sendo que a região de dobra se deve se evitar bastante, né? Apesar dessa área ser mais fácil de se fazer a abordagem. Então aqui representado aqui, ó, a colocação, por exemplo, de um scalp, aqui representado, sua fixação para soroterapia. Já quando se tem um catéter periférico, né, aquilo que eu falei, ou na jugular ou na subclávia. Então, quando a gente tem, por exemplo, medicações que eu tenho que ter uma administração venosa mais rápido, onde eu tenho que ter a medicação sendo metabolizada rapidamente pelo coração, ou volumes muito grandes, geralmente os pacientes que são internados em CTI, onde eles têm muitas medicações sendo administradas ao mesmo tempo, se faz geralmente a dissecção dessas veias subclávia e jugular para colocação do catéter e essas medicações ser vinculadas através dessa via específica. Obviamente que essa via aqui ela é pouco utilizada corriqueiramente. Se quer um ambiente hospitalar, geralmente o de CTI, né, de que os pacientes são mais candidatos a se utilizar esse tipo de medicação. Outras vias parenterais que a gente pode citar aqui é a intratecal, quando se deseja, por exemplo, efeitos locais e rápidos nas meninges, ou seja, gerar uma via cerebral, ou seja, o sistema nervoso central ele é utilizado. Geralmente essa via intratecal é utilizada mais pelo pessoal da anestesiologia, né, onde se quer, por exemplo, punção ou injeção de analgésicos na região do líquido cefalorraquidiano, né, localizado nessas regiões de meninge. E a via intraperitoneal, os fármacos podem também ser penetrados rapidamente na circulação através da veia porta. Geralmente essa via é utilizada na região do abdômen. Aí a gente lembra, por exemplo, da diálise peritoneal, que utiliza essa via para os pacientes fazerem a diálise peritoneal. E geralmente a absorção se faz através da veia porta e fígado e região mais sistêmica do corpo. Por fim, temos a via tópica, onde a administração epidérmica das medicações se faz através da pele. A essa via tópica eu abro mais o leque e eu consigo encontrar medicações que a gente utiliza com maior frequência, como por exemplo os bochechos, os colutórios. Então, os colutórios e os bochechos, a gente, além de colocar como via externa, porque geralmente esses bochechos, o paciente vai fazer o bochecho, né, e geralmente cuspir, né, vai eliminar esse medicamento, então a gente utiliza como via tópica ou também medicação externa, né, para os colutórios, especificamente os bochechos, onde o paciente não vai engolir. Se ele for engolir a medicação, faz o bochecho e engole, como por exemplo nos antifúngicos, aí já muda, não é mais via tópica, e sim, ou externa, vai ser interna porque vai ter contato com o tubo gastrointestinal.
Outra coisa interessante é que muitas vezes os medicamentos eles trazem na sua fórmula comercial o significado de como aquele medicamento vai ser absorvido. Então, por exemplo, um antibiótico, o Clavulin BD, ele recebe esse nome BD porque vem dessa palavra aqui, ó, bis in di, que significa 2 vezes ao dia. Então, as medicações que têm esse símbolo associado ao nome comercial BD, geralmente são medicações que são tomadas 2 vezes ao dia, ou seja, de 12 em 12 horas. Outras, por exemplo, principalmente os anti-inflamatórios, podem ter na sua formulação do nome comercial o símbolo SR, que quer dizer medicação de liberação sustentada. Ou seja, aquela primeira dose é liberada e logo em seguida, dependendo do tempo de metabolização da meia-vida do medicamento, ele vai se liberando aos poucos. Então, a gente chama de medicação SR, ou liberação sustentada. Outra coisa também que a gente utiliza bastante é o Deocil SL, ó, veja que ele tem na sua apresentação farmacológica, né, na prescrição habitual do nome Deocil, a fórmula SL, né, a terminologia SL, porque ele justamente tem sua via de administração e sua liberação pela forma sublingual. Ou também alguns analgésicos que vêm com a terminologia P, que vai ter ação prolongada. Então, existem várias siglas que vocês vão encontrar em vários medicamentos. Aí eu coloquei aqui para vocês no final um texto que mostra o conceito de cada uma, como eu já tinha falado, né? SR, BD, aqui está explicando com alguns exemplos que a gente tem para eles, e outros medicações aqui, ó, vários tipos, ó, que tem essas apresentações que não são tão usadas pelo dentista, que tem essa terminologia de acordo com a forma que elas são liberadas e absorvidas no organismo. Ou então elas divergem um pouco, por exemplo, da sigla com relação à forma de liberação. Então, por exemplo, o Tilenol DC, ele tem esse nome porque é um medicamento específico para dor de cabeça. Então, ele tem o paracetamol, a gente vai ver isso depois, e tem também cafeína, porque ele vai ser um analgésico geralmente vinculado para as enxaquecas. Aí ele tem esse nome específico DC por conta de dor de cabeça. Então não tem a ver com a liberação dele. E a mesma coisa, por exemplo, é o Deocil, o Feldene SL, que está vinculado com a via de administração e não com a liberação que ele tem, né? E aí a gente tem o SL como sublingual. Então eles sempre terão essas dicas de apresentação para facilitar a forma como ele vai ser ou liberado no organismo ou administrado no organismo.